Bom, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades de derivação e integração no tempo. Então, vamos botar aqui derivação e integração no tempo. Obviamente, quando a gente fala de derivação e integração, a gente assume indiretamente que os sinais são a tempo contínuo, porque eu só posso derivar e integrar tomando limites, e limite de número inteiro não existe, né? Então, sinais a tempo contínuo. A propriedade de derivação a gente já viu e ela é bastante mais fácil do que a integração. Então, a derivação, o que a gente tem é o seguinte, que se x de t for periódico, x de t for periódico, com série de Fourier AK, o y de t também é periódico, ele tem o mesmo período, e é bem simplesinho de ver que a série de Fourier de y, né, vou botar aqui, essa notação F aí, para cada sinal ela quer dizer uma coisa diferente, né? No caso de um sinal periódico, F de y é a série de Fourier. A gente já viu que isso aqui dá JK ômega 0 AK, onde ômega 0 é o período fundamental de x. Ômega 0 é a frequência fundamental, desculpa. Fundamental de x. No caso de um sinal tempo contínuo, isso é fácil de ver, que x de t, se a transformada de Fourier de x de t é igual a x de j ômega, então a gente já viu isso em aula, a transformada de Fourier de y de t é igual a j ômega x de j ômega, onde, obviamente, o y de t é a derivada de x. Essa é a parte fácil. A parte de integração, ela é muito importante também, ela aparece em muitos contextos, mas ela começa a ter algumas sutilezas, alguns detalhes que a gente tem que levar em conta. Então vamos começar aqui definindo certinho o que a gente quer dizer por integração. Eu vou dizer que o y de t é igual a integral de menos infinito até t de x de tal de tal. Por que de menos infinito? Porque a gente viu que se não começar em menos infinito, esse sistema não é linear e invariante no tempo. E eu quero que ele seja linear e invariante no tempo. Então vamos ver o que acontece primeiro para sinais periódicos. X de t, um período t0. Se eu estou falando em termos de série de Fourier, eu também desejo um y de t periódico, de preferência com o mesmo período. Mas vamos ver o que acontece com o x de t. Vamos ver o que acontece com essa integral aqui. Meu x de t é aquele sinalzinho periódico, um sinal periódico qualquer. Se repete para lá, se repete para cá. X de t. Eu desejo que o y também seja periódico. Agora, o y é a integral, é a área do x de algum determinado ponto t para trás. Y de t é a área até aqui. Se eu quero que o y seja periódico, com o mesmo período t0, eu gostaria que o y de t mais t0, que é a área até esse ponto, eu gostaria que o y de t menos t0, mais t0, desculpa, fosse igual ao y de t. Mas para isso acontecer, eu tenho que ter que a área nesse miolo aqui
a área nesse intervalo aqui, que é justamente a integral de t até t mais t0 de x de t, x de tal, d tal, ela tem que ser igual a zero. Ok? Só que o que é essa integral? Essa integral é justamente o coeficiente a0 de x, da série de Fourier de x. Isso quer dizer que o a0 tem que ser igual a zero. Bom, então a propriedade de integração, no caso da série de Fourier, ela só vale, a gente só pode falar sobre ela quando o coeficiente a0 do sinal que a gente está integrando é zero. Quando o x tem, x de t tem um nível dc nulo. Bom, e como é que a gente calcula, a partir dessa sutileza, dessa observação, como é que a gente calcula a série de Fourier do y? Bom, eu sei que se eu tenho x de t aqui e eu passo por uma integral de menos infinito até t, eu obtenho o y de t. Por outro lado, se eu pego o y de t e derivo, eu obtenho de volta o x de t. Isso quer dizer, olhando para essa relação aqui, que se a série de Fourier do y for dk e a série de Fourier do x for ak, eu sei que o ak é igual a jk ômega 0 dk, pela propriedade de derivação. Bom, nada me impede então de dividir por k ômega 0 dos dois lados e dizer que o bk é o ak sobre jk ômega 0. Tá? E eu sei que o A0 é 0, eu também tenho que eu acho que eu não tenho isso, eu não sei se eu posso dizer isso. Posso. Também tenho B0 igual a 0? Não necessariamente. Não sei. Eu não vou botar essa frase. Bom, no caso de sinais a tempo contínuo, a coisa é muito mais complicada do que isso. Porque eu posso pensar no esqueminha exatamente como a figurinha que eu fiz ali em cima, que eu vou até reproduzir ela aqui. Vou fazer um copy-paste dela aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, jogo ela aqui de novo, e eu vou apagar esses dois caras aqui, porque agora eu vou escrever esses caras como sendo o y de j ômega e o x de j ômega. E eu sei da propriedade de derivação que o x de j ômega é igual a j ômega y de j ômega. De novo, tirando da derivação. Mas o grande problema que a gente tem aqui é o seguinte. Bom, daí eu poderia dizer então que a integração, a relação da transformada do y com a transformada do x seria isso aqui. Mas isso aqui está ainda errado. E o grande motivo disso aqui estar errado é que se eu subir aqui e somar qualquer constante aqui do lado esquerdo, desculpa, não é aqui do lado esquerdo que eu somo. Se eu somar qualquer constante aqui no y, eu vou obter o mesmo cara aqui do outro lado. Tá? A hora que eu tiro a derivada, eu obtenho sempre o mesmo cara. Então, na realidade, eu tenho uma certa ambiguidade aqui em termos dessa constante que eu posso somar no y para estabelecer essas relações aqui. Eu tenho um problema em valor constante, e o valor constante é o problema da indefinição da constante.
E a constante representa um nível DC, ela representa transformada na frequência 0. Indefinição em nível DC. Ou seja, em ômega igual a 0. E como é que a gente resolve essa indefinição? Bom, essa indefinição tem muitas formas da gente tentar resolver. Talvez a mais fácil que eu tenha achado por aí tenha sido ver exatamente qual é a transformada do degrau. Resolvendo a indefinição. Por que a transformada do degrau é interessante? É porque se eu pegar o x de t e passar por uma integral que vai de menos infinito até t, isso aqui, como a gente já viu lá no comecinho do curso, é equivalente a eu passar o x de t por um sistema linear invariante no tempo, cuja resposta ao impulso seja o degrau. Que a gente viu que a integral do delta, se eu botar um delta aqui, um impulso aqui, a integral do impulso é justamente o degrau, então a resposta ao impulso desse cara aqui é o u de t. E daqui eu sei então que a transformada de Fourier do y é igual à transformada de Fourier do x vezes a transformada de Fourier do degrau. Ou seja, se eu conseguir estabelecer qual é a transformada de Fourier do degrau, eu consigo estabelecer qual é a relação entre a transformada de Fourier de um sinal e de sua integral. Então vamos estabelecendo a transformada do degrau. E eu sei que, como o delta de t é igual à derivada do degrau, e aí que vem aquele velho problema aqui de eu poder botar uma constante aqui que não interfere em nada, eu tirando o Fourier dos dois lados, eu sei que 1 é igual a j ômega vezes a transformada de Fourier do degrau, o que me levaria a dizer que a transformada de Fourier do degrau é igual a 1 sobre j ômega. O que, como eu já indiquei lá atrás para vocês, é falso. Porque isso aqui fica com um problema de uma constante. E como é que surge esse problema de uma constante? O jeito de ver esse problema da constante é ver, isso é um negócio que eu só achei num lugar na internet, é ver que se eu pegar o degrau e somar com o degrau espelhado, isso aqui dá 1. Certo? Eu tenho o degrau aqui, isso aqui é u de t, e o degrau espelhado ele vem aqui. Isso aqui é u de menos t. E eu olhando as propriedades de série de Fourier, eu vejo que isso aqui dá que a transformada do degrau mais a transformada de menos o degrau tem que dar 2π delta de ômega. Bom, então a transformada do degrau mais a transformada de... Aqui ficou tudo horrível. A transformada do degrau mais a transformada de menos o degrau tem que dar o impulso. Então isso quer dizer, se vocês pensarem direitinho isso aqui, esse troço tem que dar 0 em todos os pontos, não sei o que, eu posso dizer que a transformada do degrau, o de j ômega, tem o termo também π delta de ômega. E na realidade, se eu somar, porque aqui somos 2, dá 2π. Né? Então, na realidade, a fórmula correta da transformada do degrau é dizer que u de j ômega é igual a 1 sobre j ômega mais π delta de ômega. Esse π delta de ômega é o que cuida dessa constante que aparece aqui. E usando isso aqui, isso quer dizer que a transformada
da integral é igual à transformada de x vezes a transformada do degrau, que é igual a x de j ômega sobre j ômega, que é o termo que a gente imaginava que existiria mesmo, mais π vezes x de j ômega delta de ômega. E aí vem uma outra, esse aqui é o termo esperado. Esse aqui é o termo esperado. E aí vem uma outra observação final só, que diz que o seguinte, olha, o delta de ômega é igual a zero se ômega for diferente de zero. Isso, portanto, quer dizer que x de j ômega vezes delta de ômega é igual ao x de zero vezes o delta de ômega. Porque em qualquer valor de ômega diferente de zero aqui, esse troço vale zero, então o produto vale zero. Então isso aqui só depende do valor de x de zero. E, portanto, aí eu chego à fórmula final. Y de j ômega é igual a x de j ômega sobre j ômega mais π x de zero delta de ômega. E esse último termo aqui depende só de x de zero. X de zero é o nível DC do sinal, que é o problema, resolve o problema daquela constante que a gente tinha na integração.